Boa tarde, estamos começando ao vivo o DNA aqui nos estúdios da Band e hoje temos um prazer muito grande de receber o Jorge Bichuete, psicanalista muito conhecido aqui na região do Triângulo Mineiro e que faz um trabalho muito bonito, como eu disse para a FAESA, na Fundação Gregório Barenblit. E mais uma vez já estávamos conversando aqui sobre vida, sobre experiência, sobre utopia, sobre libertação e eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no DNA. E agradeço por ter aceitado o nosso convite. Alegria, e é uma alegria imensa, é toda nossa. Poder estar aqui partilhando ideias e principalmente pensando a vida a partir da possibilidade de resgatar a capacidade de sonhar. De ver no sonho o alvorecer de um novo tempo, onde o homem descubra a ternura, o amor, o encontro com o outro, na liberdade de ser o que é. Pois é, Jorge, essa era justamente a primeira grande reflexão que eu gostaria de fazer com você. Como é que você consegue enxergar beleza no diálogo que você empreende com portadores de sofrimento mental? Talvez seja porque quando eu descobri a beleza do portador de sofrimento mental, eu já trazia comigo um cansaço diante da normalidade. Um cansaço diante da normalidade que fabrica no cotidiano a guerra e a morte, a violência, a exclusão social, a opressão do homem pelo homem. E a loucura me permitiu perceber, para além desse cotidiano cinza que carregamos no nosso dia a dia, uma outra vida possível. Uma vida onde descobrimos, na relação com o outro, a beleza que existe na espontaneidade que é ternura e na ternura que se faz espontânea, uma vez que quase sempre nós não nos permitimos manifestar as nossas dores e as nossas alegrias, as nossas frustrações e os nossos sonhos, porque estamos sempre na expectativa gerada pelas pressões do meio. E a dor do sofrimento mental é uma ruptura com as pressões do meio. Existe um sofrimento, mas existe um passo na caminhada que é o homem resgatar o espontâneo, a criatividade, a ruptura com o objetivo e o sensorial e uma viagem na poesia, na magia, na possibilidade de uma vida que seja vínculos ternos e suaves, generosos e fraternos. Eu me lembro de um texto do Monsenhor Juvenal, ele argumentando algo semelhante a você, quando ele diz que quando a normalidade é violenta, a gente tem que combater o que é normal em busca justamente desses valores que você sugere. A normalidade te ameaça às vezes? Me ameaça constantemente. Existe uma normalidade em mim, que é a minha criação, a minha história de vida, um aprendizado de um comportamento padronizado que eu busco conscientemente, voluntariamente, negar nas minhas atitudes, na minha mudança, buscando uma possibilidade de ser singular, de ser uma multiplicidade produtiva e criativa. Existe uma normalidade no mundo que é uma certa seriedade aonde exclui a alegria, uma incapacidade de suportar o suor e a lágrima, uma negação da fragilidade do humano, da necessidade do encontro como possibilidade de superação de uma solidão que amarga, da normalidade enquanto o homem que faz um poder em si. Então a ruptura com a normalidade é a descoberta da fragilidade e da potência do humano. A minha potência não se encontra em mim mesmo, ela se encontra na minha capacidade de superar o meu narcisismo, o meu isolamento, para descobrir no outro um encontro produtivo aonde a partilha, a troca, a companhia me faz ser capaz de ter a ousadia de voar mantendo os pés no chão. Pois é, essa busca no outro me inspirou um questionamento,
No jornalismo, a gente procura exercitar aquilo que a gente chama de alteridade, ou seja, tentar entender o outro através da perspectiva dele, tentar raciocinar de acordo com a reflexão do outro e não a partir da nossa. Eu gostaria de tentar entender como você faz isso com um paciente crítico, por exemplo, porque se tentar a alteridade, pensar com o raciocínio de um paciente muito crítico, muito perturbado, até que ponto, até onde você pode ir nesse exercício, no sentido de até onde você pode ir na praia, sabendo que a onda te traz, quer te levar para o oceano, para usar uma metáfora? Eu posso ir na praia sem temer a onda que me leva para o oceano, se eu não tenho medo da minha capacidade de nadar. A violência sempre me assustou muito. E existe uma hostilidade na loucura. Mas existe uma violência vertical, nefasta, que é a produção da morte. Existe um sentimento de violência, que não é violência, que é a manifestação da singularidade do outro e que meu orgulho, que não aceita ser criticado, analisado, negado, se sente então ferido. Mas o outro não está me ferindo. Quando o outro diz que não me ama, que eu sou chato, que eu sou insuficiente, que ele não me suporta, ele apenas está exprimindo o seu próprio desejo. E como o meu desejo não é o centro do universo, eu não tenho por que me sentir ofendido ou violentado por esse desencontro. Eu posso dizer, olha, ninguém é obrigado a ter um bom encontro. Eu posso buscar os meus bons encontros e aceitar humildemente que eu não fui capaz de mobilizar naquele outro ainda as capacidades de afeto, de generosidade, de compreensão, de doação e entrega. E isso me leva a dizer, na medida que estou fazendo uma clínica, eu passo a ver na hostilidade do outro a necessidade de eu reinventar o meu trabalho. Eu não projeto no outro as razões da minha deficiência. E isso me leva a crescer muito, e isso me leva a ter no dia a dia uma motivação de me sentir caminhando num processo de autossuperação, de busca do melhor, do maior. Mas, o convívio no dia a dia da clínica nos mobiliza muito, porque o espontâneo cativa. Você consegue descobrir que é mais fácil conviver com algo que disse o que pensa, o que sente, do que algo que você sabe que a palavra aparentemente meiga era apenas fingimento. Então a loucura é o homem desnudo, é o homem que não se envergonha da própria alma, espontâneo, puro, na beleza de um ato generoso ou também na estranheza de um ato de hostilidade. Isso me cativa muito. O senhor falou também, por outro lado, que a loucura também há aspectos violentos, também traz aspectos que são agressivos. E já aconteceu, em algum caso de tratamento de um paciente, de ele te irritar por alguma ação, alguma traição intelectual ou por alguma ofensa que te atingiu? Olha, eu me recordo muito, com muito carinho, de um momento que a gente tinha um paciente e ele tinha um cruzamento entre sofrimento mental e um problema neurológico, a epilepsia, que é uma das fontes, raízes de violência intempestivas, incontrolável, porque de fato há uma perda da consciência, da lucidez. E ele nos agrediu. Contemos, no outro dia ele pediu desculpa. E reunidos entre amigos que trabalhavam no mesmo local, a gente percebia que o nosso eu ofendido era mais uma dor vaidosa do que de fato uma dor física. Que ele havia nos machucado muito pouco, que não se compara com uma lesão que ocorre numa partida de futebol onde não tem a intencionalidade da violência. A autodestrutividade e a destrutividade não é inerente ao sofrimento mental. Já é uma construção da reação do homem
que não aceito na sua singularidade, porque a gente vive uma ditadura da saúde, uma ditadura da força física, da beleza e da vitória, do poder, não dando conta de suportar a negação que o mundo faz em si, explode com as suas forças antiprodutivas, de morte, violência e desarmonia. Olha, esse tipo de diálogo não é tão comum em televisão, então você que está em casa, entre em sintonia com a gente, porque a gente está conseguindo encontrar alguns caminhos importantes para pensar sobre a condição humana aqui. E tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Ao te ouvir narrando sobre a sua relação com os pacientes, me veio o questionamento de como é que você consegue manter um autocontrole, sobretudo quando há casos de muita tensão em relação ao relacionamento de você com um paciente, por exemplo, em crise. Qual é o exercício, quais caminhos você percorre para conseguir dialogar? Eu penso que a fonte da serenidade na minha história de vida, que ocorre muito mais na relação com o portador de sofrimento mental do que no meu cotidiano de homem comum, na minha vida pessoal, se dá muito em função de algumas quebras que são feitas para que você enxergue a dor do outro, limpa das suas projeções pessoais, dos seus desejos individualistas. A gente se forma quebrando a onipotência e o narcisismo. A gente aprende a cuidar do outro, negando a nossa vocação de substituir um Criador e tentar assumir a autoria da vida. Isso faz com que a gente passe a ter uma suavidade. Eu não tenho a responsabilidade da autoria. Eu tenho o desejo, a vocação e o propósito de partilhar uma caminhada. Isso me torna menos apegado ao sucesso, ao resultado, a que o outro seja e corresponda aos meus anseios. E aceitando o outro na sua singularidade, a convivência sempre é mais suave. Tanto que, se a gente pegar a nossa vida pessoal, a maioria dos conflitos interpessoais nascem de um alto nível de expectativa, da capacidade da gente aceitar o outro na singularidade dos seus pedidos e dos seus propósitos de doação. A gente projeta no outro uma carteira, um script, uma vida programada, e não recolhe o outro na sua potência de vida. Olha, ficaremos aqui até amanhã, mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua participação aqui no DNA. E olha, depois de uma entrevista tão inspirada como essa, eu desejo a vocês uma semana iluminada e boa tarde.